Ok, meus queridos, graças a Deus mais uma vez por o Senhor nos dar a oportunidade de estar neste lugar, não é? E hoje, muito especialmente, não é só pelo calendário, mas todos os dias nós somos muito gratos a Deus pela vida de Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição. Por isso faz sentido estarmos aqui domingo após domingo e hoje também, mais uma vez, ainda já com o calendário assim o exige, nós não queremos também esquecer isso, não é? Vamos ficar de pé e já há um bocadinho eu referi os assuntos para a oração nesta manhã, mas vamos então neste momento também orar a Deus e agradecer a Deus a oportunidade e a saúde que nos dá e também podemos neste dia louvar e bendizer o seu nome. Amém? Então juntos oremos a Deus. Querido Pai Celestial, nós nesta manhã estamos aqui como sempre com alegria, com prazer, porque sabemos que Tu estás aqui, Senhor. Sim, Senhor. E hoje que estamos lembrando e comemorando, Senhor, o domingo da ressurreição, ó Senhor, desde já Te agradecemos mais uma vez, Senhor, esta oportunidade de estarmos aqui, e estamos aqui porque Tu ressuscitaste, ó Senhor, estás vivo e estás aqui presente com cada um de nós, Senhor, confirmando a Tua promessa, que estarias onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, e é isso que aqui está a acontecer, ó Senhor. Estamos aqui reunidos, ó Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome e Te agradecer, Senhor, a Tua vida e a salvação da nossa alma. Também nesta manhã, Senhor, como já temos referido há pouco, os assuntos de oração, ó Senhor, queremos nesta manhã entregar no altar da Tua graça, Senhor, a irmã Terezinha, o irmão João, a irmã Leonor, o irmão Luís Galrão, a irmã Adelina, ó Senhor. Deus, ajuda também a Tua serva neste momento difícil, ó Senhor. Oramos pelo irmão Wesley C, que vai regressar amanhã, ó Senhor. Trá-lo também e a sua família debaixo da Tua poderosa mão, ó Senhor. Oramos pelos irmãos que também não podem estar connosco por motivos particulares e privados, ó Senhor. Deus, Tu sabes todas as coisas, ó Senhor. Também por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ó Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Deus. Tu és grande e abençoa também. Move-te neste dia no nosso meio, ó Senhor. E que tudo aquilo que nós agora vamos realizar, que seja para a Tua honra, para a Tua e também para a nossa bênção espiritual. E é no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos todas estas coisas. E juntos, irmãos, podemos dizer amém. Amém, amém. Continuemos, então, na presença de Deus, irmãos. Amém. Amém. Quero saudar a igreja com o Pai do Senhor. Amém? Estamos felizes, como já disse o pastor, não é? Porque o nosso Redentor vive, o nosso Salvador não ficou naquela tumba, mas ressuscitou. Amém? E isso é a razão de darmos glória, não só neste dia, mas a todos os dias. Amém? Pela salvação que Ele nos deu. Vamos glorificar e honrar o nome do Senhor com este coro que diz: ressuscitou. Amém? Aleluia, Senhor. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Oh morte, onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, ressuscitou, ressuscitou.
venceu o mal e com sua vitória Jesus nos resgatou. Ele venceu a morte, venceu o mal e com sua vitória Jesus nos resgatou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Death, death, where is your sting? Where's your victory? Jesus rose again. Oh death, where is your sting? Where's your victory? And Jesus rose again. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. Amém. O nosso Deus ressuscitou, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E porque Ele vive, nós vivemos com Ele. Amém. Aleluia. Nós fomos, saímos do lamaçal do pecado e fomos renovados. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo és tu, meu Deus. Enviou seu filho amado para me salvar e perdoar. Morreu na cruz para dar perdão, ressuscitou para mostrar que a porque Ele vive, posso confiar, porque Ele vive, não temerei, nas tuas mãos está o meu futuro, pois Ele vive, com Ele viverei, crendo em Jesus. Eu tenho vida, descanso em paz, posso fruir, comigo está em cada dia, me ajudando no caminho a prosseguir, porque Ele vive, posso confiar, porque Ele vive, não temerei, nas suas mãos
atravessar o escuro vale da separação. Irei gozar ali na glória com meu Jesus, sua doce paz e salvação. Porque Ele vive, posso confiar. Porque Ele vive, não temerei. Nas suas mãos está o meu futuro, pois Ele vive e com Ele viverei. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Oh, porque Ele vive, posso confiar. Porque Ele vive, não temerei. Nas suas mãos está o meu futuro, pois Ele vive e com Ele eu viverei. Porque Ele vive, posso confiar. Porque Ele vive, não temerei. Nas suas mãos está o meu futuro, pois Ele vive e com Ele eu viverei. Pois Ele vive e com Ele eu viverei. Pois Ele vive e com Ele eu viverei. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Porque Ele vive, nós vivemos nele, amém? Só por o sacrifício que Ele fez por nós, amém? Aleluia. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, meu Deus, aleluia. O céu se encheu de louvores e o pecado tão negro se pôs. Veio Jesus e nasceu de uma virgem, e entre os homens Ele habitou. Verbo encarnado, sua graça divina a nós revelou. Vivendo amor-me, correndo salvou-me, e meus pecados com Ele sepultou. E ressuscitando, Deus justificou-me, e muito breve Jesus voltará, tal dia será. Levaram Jesus ao Calvário, dia pregaram-no na rua de cruz, sofrendo angústia
Ele foi rejeitado, levou meus pecados, o meu Redentor. Mãos sanadoras foram cravadas na cruz por mim, vivendo o amor, morrendo salvou-me, e meus pecados com Ele sepultou, e ressuscitando Ele justificou-me, e muito breve Jesus voltará, tal dia será. Um dia o sepulcro não pôde contê-lo, um dia a pedra removida foi. Ele ressurgiu e conquistou a morte, agora Ele vive, meu Rei Senhor. A morte e a tumba não o impediram de ressuscitar, vivendo o amor, morrendo salvou-me, e meus pecados com Ele sepultou, e ressuscitando Ele justificou-me, e muito breve Jesus voltará, tal dia será. One day, you'll hear no longer. One day the stone rolled away from the door. Then He arose over death, He had conquered, now has ascended, my Lord evermore. Death could not hold Him, the grave could not keep Him from rising again. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, and rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, vivendo o amor-me, morrendo salvou-me, e meus pecados com Ele sepultou, e ressuscitando Ele justificou-me, e muito breve Jesus voltará, glorioso será, glorioso será. Breve a trombeta soará para a sua vida, um dia os céus brilharão com sua glória, maravilhoso é o dia da vida do meu Jesus Salvador, vivendo o amor-me, morrendo salvou-me, e meus pecados com Ele sepultou, e ressuscitando Ele justificou-me, e muito breve Jesus voltará, tal dia será, glorioso será, tal dia será. Oh Santo Deus, aleluia, não podemos expressar, não temos palavras para expressar quão maravilhoso será aquele dia em que nós vamos te ver face a face, Senhor.
ver o nosso Salvador face a face. Aleluia. Que maravilha, Pai Santo. Aleluia. Que grande esperança nós temos neste Deus poderoso e grande e verdadeiro. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus, nós estamos gratos a Ti, Senhor. Não só pela Tua morte, mas mais importante pela Tua ressurreição. Aleluia. Tu estás assentado à destra do Pai. Aleluia. Intercedendo por cada um de nós. Poderoso Deus. Aleluia. Estamos gratos neste dia especial que celebramos a Tua ressurreição, Pai Santo. Oh, Senhor, que possa, Senhor, esta esperança viver em cada um dos nossos corações. Ao ponto, Senhor, de podermos fitar os nossos olhos em Ti, Senhor, servir-Te com mais fogo, com mais ânimo. Aleluia. Grandioso és Tu, meu Deus. Senhor, agora vem abençoar a Tua palavra, Senhor, que vai ser administrada. Senhor, unge o Teu servo com poder e graça e que possamos, Senhor, ser fortalecidos, Senhor, oh Senhor, com esta mensagem maravilhosa do Teu ressuscitar. Aleluia. Poderoso Deus, vem abençoar, Senhor, a cada um, Senhor, que possamos manter os nossos corações abertos para escutar aquilo que Tu tens para nós. É o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, vamos receber o servo do Senhor Pastor João com a palavra nesta manhã. Amém. Amém. Podeis sentar-vos, irmãos. Amém? Estamos alegres, não é? Por este maravilhoso evento que foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e, como eu disse já neste da manhã, e é por essa razão que nós estamos aqui, com alegria, com prazer, porque Jesus ressuscitou e está aqui conosco nesta manhã, como Ele tem prometido. Amém? Normalmente, nestes dias, nós temos as atividades dos nossos mais jovens, mas devido à ausência dos nossos irmãos, a família do irmão Wesley C., os nossos mais jovens não podem participar connosco. Mas depois da ministração da Palavra de Deus, eu e o irmão Tony decidimos nós cantar um hino para vocês. Não sei como é que a coisa vai sair, mas deve sair bem, com certeza, porque nós somos altamente profissionais. Vocês não fazem uma pequena ideia o nosso trabalho, mas pronto, acreditamos a brincar. Não, vamos com humildade fazer o nosso melhor e a terminar o culto vamos cantar e junto convosco louvar a Deus. E o essencial neste dia é dizermos que Jesus está vivo. Amém? Amém. Essa é a grande alegria, o grande prazer que nós temos, não é? Amém. E como os irmãos sabem, o nosso calendário de hoje, ele aponta para o dia de domingo de Páscoa, ou também muito conhecido, e acho que é mais, para mim, gosto muito desta expressão, domingo da ressurreição, não é? E é alguma coisa impressionante, irmãos, e comemorar a ressurreição de Jesus é uma das principais celebrações cristãs, amém? E nós com alegria estamos aqui nesta manhã. Como eu disse há pouco, logo no início do culto, não é preciso hoje, o dia do calendário, nós lembrarmos Jesus, não, porque nós todos os dias nós lembramos e estamos conscientes, porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e por isso Ele todos os dias está connosco, está em nós e por isso é a nossa alegria, o nosso prazer, não é? Mas contudo, o calendário assim o determina e eu também quero dizer aos irmãos que não quero fugir ao tema e quero também partilhar alguma coisa importante para nós nesta manhã, debaixo deste tema, e o tema que eu dei para a minha meditação de hoje é a importância da ressurreição de Jesus. Amém? É importante nós celebrarmos, não é, este dia, porque este dia marca o retorno de Jesus à vida, não é? Depois de Ele ter entregado a sua vida por nós, Ele voltou à vida e hoje está vivo, não é? Mas, irmãos, para começar, e é o primeiro há vários versículos, mas eu apenas vou ler 2 ou 3 rapidamente para iniciar e para nós percebermos que a morte e a ressurreição de Jesus não foi alguma coisa, e muito especialmente a ressurreição de Jesus, não foi algo casual, não é? A própria palavra de Deus, a própria Bíblia, os próprios profetas já tinham falado disso. E há um versículo que eu queria começar para ler a vocês, é em Oseias, o profeta Oseias, capítulo 6 e no verso 2, os irmãos podem ler ali aquele texto, outros que nós encontramos no Velho Testamento, mas este diz assim, Oseias 6 e verso 2, diz assim:
depois, e antes disto, quer dizer, este texto, este verso, inicialmente ele estava aplicado a Israel, ao povo de Israel, mas em tipologia, num tipo que aqui vamos encontrar, é a interpretação para a ressurreição de Jesus. E diz assim: depois de 2 dias nos dará a vida. E agora repare, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Já os profetas tinham alertado para a realidade de que Jesus iria ressuscitar. Até o próprio Jesus, e podemos ler outros, mas eu não quero me alongar muito e quero ser breve e animar os irmãos, mas lembrar que o próprio Senhor Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para aquilo que ia acontecer, não é? E lá em Marcos, no capítulo 8 e no verso 31, 8:31, olha o que é que diz lá Jesus quando estava com os seus discípulos. E começou a ensinar-lhes o que é que aconteceu. Que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, não é? E agora, e que fosse morto, mas que depois, diga comigo, depois de 3 dias ressuscitaria. Aleluia! Ainda em João 11, 25 e 26, Jesus dizia isto, não é? Disse Jesus, e isto é aquele diálogo com a família de Lázaro após a morte de Lázaro. O que é que Jesus dizia? Eu sou a ressurreição e a vida. E diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição. E depois diz o verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele diz, crês tu isto? Irmãos, isto não foram palavras de Jesus apenas. Jesus não disse isto por dizer, não é? A realidade foi que realmente no dia certo, Jesus, diga comigo, ressuscitou. Aleluia, não é? Irmãos, e porque Jesus ressuscitou, eu queria hoje, como disse há pouco no início, partilhar algumas razões, alguns aspectos importantes relacionados com a ressurreição de Jesus. E daí que nos motiva e dá-nos alegria para nós vivermos a nossa vida espiritual cristã. Não é? Eu sei que o texto é conhecido, mas deixe-me rapidamente, e não podia deixar de fazê-lo, ler o texto, por exemplo, de Lucas, no capítulo 24, verso 1 ao verso 8. Lucas 24, 1 a 8, e vamos ler e enquadrar os pensamentos. Que diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as mulheres, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, não é? E acharam a pedra do sepulcro removida. E entraram, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, e agora, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E nós já lemos há um bocadinho que realmente foi isso que Jesus disse, que ele ia padecer, mas que ressuscitaria, não é? Irmãos, quando os anjos, repara aqui agora, vamos introduzir aqui dois aspectos importantes. Primeiro, quando os anjos dizem às mulheres, no verso 24:6, não está aqui, é fácil nós entendermos que aparentemente era uma notícia triste, desagradável, era uma notícia trágica. Porquê? Porque elas pensavam que o corpo de Jesus estava ali, elas iam fazer uma homenagem e o corpo não estava ali. E nós sabemos que o que é que veio à cabeça deles, como muitos diziam? Roubaram o corpo, não é? Para dizer que Jesus era, roubaram o corpo, não é? Então elas ficaram perplexas, tristes. Mas irmão, afinal, as palavras de um anjo, não está aqui, não eram palavras de desânimo, de tragédia, mas eram palavras de alegria, não é?
E eles não sejam tristes, não se tornem, não fiquem atemorizados, porque Ele ressuscitou. Amém? Então, o que é que isto mostra? Que Jesus era real, Jesus ressuscitou, estava vivo. Há uma outra mensagem aqui que também nos alerta, e para as mulheres também, que é a expressão de continuidade do verso, que diz assim, 24:6 de Lucas diz, não está aqui, mas ressuscitou. E agora repara o que é que ele diz lá aos anjos. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Lembrai-vos. Então aqui há uma lição muito importante para todos nós aprendermos alguma coisa essencial. É que tudo aquilo que aconteceu, não é? Irmão, não foi um acaso. Jesus não foi preso porque Judas deu um beijo em Jesus. Jesus não foi preso porque os sacerdotes ou os governos decidiram. Não. Já estava tudo planeado por Deus. Por isso ele diz, lembrai-vos. Então, antes destes acontecimentos, antes de Jesus ter sido preso, morto, ele já tinha dito que ia ressuscitar. E o que está a acontecer agora é uma realidade, irmão, não é? Então, não fiquem tristes, não é? Eles cumpriram as promessas que já os profetas e o próprio Jesus tinha dito, irmão. Então, havia ali momentos de alegria, não é? Porque Jesus tinha ressuscitado, não é? Irmãos, e em 1 Coríntios eu convidava os irmãos a ler este texto para que mais tarde, depois do acontecimento, o próprio apóstolo Paulo realça, determina, mostra que a ressurreição de Jesus foi algo histórico, mas real, foi verdadeiro, não é? Porque Jesus, depois de morto, ressuscitou e foi visto, não é? Por muitos. Diz lá 1 Coríntios 15, 3-8, o que é que ele diz? Porque primeiramente vos entreguei, diz Paulo, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, não é? E o que é que diz? E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E agora? Cá está a prova real, histórica, de que Jesus ressuscitou. Ele diz, foi visto por Cefas, ou por Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Portanto, há uma notícia que foi vivida, não é? E depois diz o verso 7, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim, também a mim. Então Jesus, e para concluir, como a um abortivo, não é? Que ele não se considerava, não é? Um apóstolo, mas ele diz, e a mim também. Então Jesus ressuscitou e foi real. Ele evidenciou-se, não foi uma história, não é alguma coisa que se contou, não. As pessoas puderam olhar e ver. Então, estas manifestações que os irmãos ali, os apóstolos e as pessoas viram, o que é que mostra? Mostra há uma realidade que Jesus, mais logo, depois de ressuscitar, diz a Tiago, a Tomé. Olha o que é que diz lá João 20, 29. Quando Jesus se encontra com os discípulos depois do ressuscitado, o que é que ele disse a Tomé? Porque Tomé, sabemos, é um incrédulo que não acreditava. E o que é que Jesus disse? Disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, crestes? E agora o que diz ali? Bem-aventurados, e o que é que diz que significa bem-aventurado? Felizes, não é? Aqueles que não viram e creram. Felizes. Não é? E então é nesta felicidade, nesta alegria, neste prazer que deve transmitir a cada um de nós a ressurreição de Jesus. Eu queria agora partilhar alguns aspectos importantes que mostram os benefícios que a ressurreição de Jesus traz a cada um de nós, para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos e nos alegrarmos por esta realidade. Porque Jesus ressuscitou, não porque ressuscitou, mas Jesus ressuscitou para te transmitir a ti e a mim benefícios, alegria, prazer na sua ressurreição. E a primeira coisa que eu queria chamar a vossa atenção, o primeiro benefício que nós podemos realçar é que depois que Jesus ressuscitou, nada pode impedir a ação de Jesus. Amém. E depois que Jesus ressuscitou, nada pode impedir a ação de Jesus. Vamos confirmar isso em João 20, 19 e 20, não é?
João 20, 19 e 20, diz que, chegando pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e agora, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Depois da morte de Jesus, os discípulos tiveram medo do que é que poderia acontecer e fecharam-se num local com portas trancadas, e diz o versículo ainda, parte final do verso 19, e chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse o quê? Paz seja convosco. As portas estavam fechadas, não é? Mas Jesus, ressurreto, com um corpo glorioso, ainda com Deus, ele entrou ali e disse, paz seja convosco. E o verso 20 diz que repete, dizendo isto outra vez, segunda vez, mostrou-lhes do lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E diz o verso 28 de Mateus, que é o verso 18, que também é muito importante e confirma tudo isso que eu estou aqui a tentar partilhar convosco. Mateus 28, 18. E chegando Jesus falou-lhe e disse o quê? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, se Jesus tem todo o poder, nada pode impedir a ação de Jesus. E Jesus hoje ainda pode atuar nas nossas vidas, pode nos ajudar, para nos abençoar, não é? Por isso, Atos 2:24, o que é que diz lá? Diz que para Deus nada é impossível. Lá, Atos 2:24 diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível porquê? Porque Jesus venceu. Amém. O diabo, a morte, não podia prender Jesus, porque Jesus foi um homem como nós, foi fiel a Deus, obedeceu a Deus, deu a sua vida e ressuscitou. Por isso, irmãos, é o que nós dizemos hoje. Agora, para Deus nada há impossível. Já antes era, mas confirma-se, não é? Que Jesus é poderoso e é Deus e Ele pode continuar a mover as nossas vidas. Irmãos, os discípulos estavam presos, estavam trancados entre 4 paredes. Mas Jesus entrou ali e destruiu. Porque eles não estavam apenas fechados nas paredes. O próprio seu coração estava quê? Cheio de tristeza, cheio de angústia, cheios de medo. E Jesus, ao entrar ali, destruiu tudo aquilo. Irmãos, e hoje Jesus ainda está vivo. E Ele, na nossa vida, hoje pode nos ajudar a ultrapassar medos, ansiedade, não é? Preocupações, não é? Na nossa vida, humanamente, nós temos estas preocupações, temos medos, temos receios, mas Jesus está vivo para destruir, não é? E lembro, os irmãos, estamos a ver aquele episódio daqueles todos ali, fechadinhos com medo, mas Jesus diz, paz seja convosco. E Ele ainda hoje entra nas nossas vidas para dizer, paz seja convosco. Está tranquilo, não é? Não tenhas receio. Porquê, irmãos? Porque Jesus está connosco. Ele está vivo. Ele faz visível. Ele é real em nossas vidas. Amém? E por isso nós podemos dizer com alegria e com prazer, Jesus habita em nós e por isso nós temos paz. Mesmo nas adversidades, mesmo nas angústias, mesmo nas ansiedades, o que é que nós temos? Paz. Porque Jesus está conosco. Amém? E esta paz é outra razão, é outro motivo para a alegria, é outro benefício que Jesus traz à nossa vida. É que Ele dá-nos paz, dá-nos tranquilidade, dá-nos ansiedade, não é? Não os textos não vamos ler para avançar, mas já lemos o que é que Jesus diz. Paz seja convosco. E 8 dias depois diz a palavra de Deus lá em João 20, 26, que quando ele entrou outra vez e já lá estava Tomé, o Senhor Jesus voltou a dizer a eles, paz seja convosco. Irmãos, esta expressão, paz seja convosco, vai muito mais para além de uma saudação, certo? Quando Jesus diz paz seja convosco, Jesus não estava apenas restrito a uma saudação. Olá, queridos. Não. Paz quer dizer que eu tenho o poder de acalmar a ansiedade de cada um de nós. Jesus, porque ressuscitou, Ele agora tem poder, tem autoridade para destruir qualquer medo, qualquer receio. Não é? O medo dos discípulos foi substituído por esta expressão, paz. E hoje, Jesus está vivo. Jesus é real. E Ele hoje ainda pode transmitir a cada um de nós
esta paz. Amém? Não há que termos medo. Lembra-se lá em João 14, 27, Jesus disse alguma coisa muito bonita e agradável. Jesus disse aos discípulos, deixa-vos o quê? A paz. E ele diz, a minha paz vos dou, mas não vos la dou como o mundo a dá. E agora diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus dá é uma paz totalmente diferente da paz que o mundo dá, não é? Porque a paz que o mundo dá pode ser algum momento de felicidade, mas é um momento curto, não é? Porque de repente volta a ansiedade, volta ao medo, mas quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus vive real na nossa vida, Ele dá uma paz eterna, uma paz completa, uma paz, amém? Que Deus nos ajude a entender isto. Jesus ressuscitou e por isso nós somos alegres, somos felizes, temos este benefício de que Jesus acalma a nossa ansiedade, amém? Temos que deixar dizer, Jesus, toma conta da minha vida. E quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos dá paz. Amém? Então, o que é que nós temos aqui que fazer? Qual é o ensino que nós temos aqui? É não permitir que o nosso coração se turbe com qualquer situação, não é? Não podemos evitar. Por isso, já temos dito muitas vezes, e eu vou repetir. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Vem isso, mas Ele disse, mas tende bom ânimo. Por outras palavras, não é? Não se turbe o vosso coração. Tende paz. Porque Jesus está connosco, Ele ressuscitou. Jesus é a paz que nos dá esta tranquilidade e esta serenidade. Amém? Um terceiro benefício da ressurreição de Jesus não é apenas a paz, não é? Não é apenas que Ele pode agir sobre a nossa vida e que nada o pode impedir, mas também a ressurreição de Jesus dá-nos o quê? Perdão dos nossos pecados. E para que nós possamos entender, eu sei que a maioria dos irmãos sabem, é que a realidade é que na nossa natureza, o mundo, na sua natureza sem Deus, o que ele está? Está afastado de Deus. Está condenado. Romanos 3:23, o que é que diz lá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a realidade. Todos não. Em pecado, na nossa natureza, nós não temos comunhão com Deus, não é? Nós estamos em pecado, estamos em desobediência. Todavia, pela ressurreição de Jesus, nós podemos alcançar, não é? Perdão, que é o que nós lemos em Romanos 3:24. Romanos 3:24 diz, sendo justificados, tornando puro, não é? Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E agora diz o verso 25, ao qual Deus propôs para propiciação contra o pecado. Isto é, Deus propôs Jesus para Ele tomar a culpa, reduzir a nossa culpa, tirar-nos a nossa culpa que temos para com Deus. Jesus tomou o nosso lugar, porque como eu tenho dito, e nós sabemos, Jesus foi fiel, não desobedeceu, Jesus foi até ao fim, não é? E isso deu-lhe autoridade, poder de tomar o nosso lugar, e por isso nós hoje, pela fé no sangue de Jesus, o que é que nós temos? Perdão dos nossos pecados. 1 João 1,7 é aquele versículo que muita maioria dos crentes gostam, e eu também gosto muito, e é bem conhecido de todos nós, não é? 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que é que diz lá? Temos comunhão uns com os outros, e agora? E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Se vivermos de acordo com Deus, se vivemos em obediência a Deus, se vivemos debaixo da graça de Deus, o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, não é? Amém? E nós podemos entrar na presença de Deus, amém? Mas todo aquele que não vive debaixo da obediência de Deus, debaixo da unção de Deus, debaixo da graça de Deus, esse vive em pecado, continua com os seus pecados. É o que nós lemos em 1 Coríntios 15:17, não é? E se Cristo não ressuscitou, portanto, não nos limpa dos pecados, é vã a vossa fé. E agora? E permanecereis nos vossos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, não é? Nós temos que dar glória a Deus, porquê? Porque pelo sangue de Jesus, pela ressurreição de Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados, não é? Jesus ressuscitou para a nossa justificação.
e o Pai nos purifica, não é? Romanos 5:1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, agora sim, temos paz com Deus. Antes estávamos longe de Deus. Antes não tínhamos comunhão com Deus. Por isso sempre todos pecados destituídos. Mas agora, por Jesus Cristo, pela ressurreição, nós temos paz com Deus. Porquê? Porque os nossos pecados, não é, estão perdoados. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem o quê? Divisão, fazem separação. Nós em nossos pecados não podemos viver em comunhão com Deus. Mas o sangue de Jesus, ou até posso dizer de outra forma, Deus, pelo sangue de Jesus, nos torna justos, nos torna puros diante de Deus e então por isso Ele pode nos relacionar com Deus. Amém? Olhemos para o futuro com esperança, irmãos. Amém? E um dia estamos com o Senhor na glória. Porquê? Porque se estamos debaixo do sangue de Jesus, nós estamos puros e limpos para entrar na presença de Deus. Amém? Em quarto lugar, irmãos, a ressurreição de Jesus, não é? Dá-nos agora uma mensagem positiva de salvação. Não é? Porque Jesus ressuscitou, nós temos a autoridade de poder dizer que há salvação, há perdão em Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. E nós podemos ver isso nas palavras dos anjos. Vamos lá a Mateus, capítulo 28, e você veja, não é? O verso 6, irmão Jorge, pode ser só o verso, entramos no verso 6, diz, Ele não está aqui porque já ressuscitou como tinha dito. E agora? Vinde e vê do lugar onde o Senhor jazia. E o verso 7, cá está. Ide. Não é? Ide, porque Jesus ressuscitou, há uma mensagem agora. Ide, não é? E o que é que diz lá? Pois imediatamente, e quê? E dizei, transmiti, não é? Anunciai aos discípulos que Jesus ressuscitou dos mortos. Esta é a mensagem. E porque Jesus ressuscitou, já temos visto, muitos benefícios nós vamos ter, não é? Ele vai adiante de vós. Ide, não é? Irmãos, e diz aqui o verso 8, Mateus 28, 8. E saindo elas preciosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Então elas tiveram uma força da parte dos anjos e da parte de Deus para anunciar e dizer a todos, Jesus ressuscitou. Afinal, o Jesus é realmente o Filho de Deus, é o Messias, aquele que Ele prometeu vir para salvar. Ele está cá, Ele está vivo. Amém? Irmão, esta é a mensagem que nós hoje temos para transmitir, não é? Irmãos, hoje temos que dizer às pessoas, não há razão para as pessoas viverem longe de Deus, não há razão para as pessoas não terem comunhão com Deus, não há razão para as pessoas não serem abençoadas por Deus, não há razão. Porquê? Porque Jesus ressuscitou e há salvação, não é? Há redenção, não é? Irmãos, e nós sabemos que tudo isso é possível. Porquê? Porque Jesus deu a sua vida por nós, então Ele pôde assumir, porque Ele viveu, como eu disse há pouco, em obediência, em tudo, diz a palavra de Deus, que Ele não pecou, não falhou, e por isso a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus, dá isto para nós hoje podermos ter esta mensagem de proclamar a salvação de Jesus. Amém? Então Jesus está vivo e por isso, irmão, há uma mensagem aqui importante para nós transmitirmos aos outros. A mensagem de salvação não está baseada apenas em ideias, não é? Está baseada em realidade, não é? O nosso Salvador está vivo, o nosso líder espiritual está vivo. Infelizmente, e respeitamos todas as outras denominações religiosas, mas nenhum delas, das outras religiões, podem dizer que o seu líder está vivo, mas o nosso está vivo. O nosso está vivo e Ele está aqui para nos abençoar. Jesus ressuscitou e veio do lugar onde o puseram, não é? Está vazio. Não está aqui. Amém? Então que Deus nos ajude, não é? Por isso é que a nossa fé é de valor. 1 Coríntios 15, 14 diz, e se Cristo não ressuscitou, o que não aconteceu, mas se Ele não ressuscitasse, o que é que dizia ali? Logo é vã. Não tem valor a nossa fé, não é? E também a nossa pregação não tinha razão de ser, não é? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã, e a nossa pregação não tem valor. Porquê, irmãos?
mas Jesus ressuscitou. Ela tem valor porque Jesus é real, é verdadeiro e ressuscitou. Não é? Logo a nossa fé está apoiada, não num defunto, não alguém que terminou, não alguém que não ouve, não é alguém que não reage, não. A nossa segurança, a nossa salvação está aposta em alguém que está vivo e continua a interceder por nós ao Senhor, que é o que nós vemos em Romanos 8, 33 e 34. Agora, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E diz, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual agora neste momento, está à direita de Deus e também intercede por nós. Acho que entre muitos versículos, este é bonito. Jesus está vivo e está a interceder por nós, não é? Está a cuidar de nós, não é? Está ao lado do Pai, amém? Olha, irmãos, viva com esperança, não é? Porque Jesus está vivo. Compartilha a boa notícia com os outros. Olha, Jesus, nós somos salvos, nós temos paz, porque Jesus está vivo, amém? Irmãos, e para entrar na parte final, também para dizer alguma coisa muito importante. A ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. Amém? Isto mostra que a vida não termina no sepulcro. Há muita gente que pensa que a vida termina no sepulcro. Não. Nós já vamos ver, mas quero dizer-vos o quê? Que Jesus ressuscitou e por isso nós também vamos ressuscitar. Aleluia. 1 Coríntios 15, 20. Vamos ver isso. Não sou eu que o digo. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que diz 1 Coríntios 15, verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. E agora? E foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, agora cá está, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, não é? O corpo físico termina, assim também todos seremos vivificados, continuar a viver em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por isso nós já lemos, e recordem-se aqueles versículos de João 11:25, que diz que Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, não é? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isto quer dizer, mesmo deixando a nossa vida física, o nosso espírito não termina. Não tudo termina ali, continua, e graças a Deus que nós vamos viver para todo o sempre com andar. Isto o que é que prova? Prova uma realidade, é que Jesus ressuscitou e tem uma autoridade sobre a vida e a morte. Nem a morte nos pode travar. Porquê? Porque Jesus tem autoridade, não é? E na hora própria todos vão ouvir a voz de Deus, não é? Olha o que é que diz aqui João 5, 28 e 29. Temos aqui algumas coisas interessantes que eu queria partilhar convosco com base nisto, não é? João 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Vários ensinos nós temos aqui. Primeiro, não é? Vamos aqui o primeiro dia. Não vos maravilheis disto. O que é que Jesus estava a dizer? Quer dizer que nós não temos que ficar admirados porque Jesus ressuscitou, não. Era real, é verdadeiro, Jesus é Deus. Jesus tinha esta autoridade, não é? A verdade é que a ressurreição de Jesus é uma realidade. Por isso não fiquem admirados, não fiquem espantados. É uma realidade, é o primeiro ensino. E depois temos uma outra coisa aqui que envolve duas ideias muito fundamentais. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Primeiro, sabe o que é que significa? Que é a própria voz de Jesus que vai ressuscitar. Porque é Jesus que tem autoridade, não é? Sobre a vida e sobre a morte, não é? Os que ouvirem a sua voz, não é? É pelo meio da voz de Jesus que todos vão ressuscitar. E depois temos outra expressão aqui. A ressurreição vai ser para todos. A ressurreição é universal, não é? Não é só para uns, é para os outros. Todos vão ressuscitar. E depois todos vão ressuscitar. E agora o que é que diz o versículo? Para dois destinos.
todos vão ressuscitar, mas depois há dois destinos. Há caminhos diferentes, cada ressurreição conduz a cada ser humano. E agora cada um de nós está na liberdade de escolher qual é o caminho que quer seguir, não é? O que é que diz lá aqui, não é? Veja aqui 5:29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E este o bem não é fazer coisas boas, bonitas. Não, o bem é crer em Jesus, aceitar Jesus como o seu Salvador, não é? Porque é o que diz assim, ninguém pode entrar na presença de Deus se não crer em Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, aquele que crê tem a vida eterna e quem não crê tem a condenação. Portanto, diz aqui, quando todos ressuscitarem, uns vão viver para a ressurreição da vida, e esta ressurreição da vida é uma vida eterna com Deus, e depois temos os outros, que é o juízo. Todos vão ressuscitar, uns para viver eternamente com Deus, e outros para serem condenados, não é? O que é que diz lá o versículo, não é? E os que fizerem o mal, que viveram negligentemente, que não quiseram se arrepender, que continuaram nos seus pecados, este mal é pecados, maldade, o que é que ele diz lá, não é? Vão ser ressurretos, e diz, os que fizerem mal vão ressuscitar para a ressurreição da condenação. Então, irmãos, que Deus nos ajude a aproveitar este momento de aceitar Jesus como o nosso Salvador, para podermos viver para todo o sempre com Ele, não é? A verdade é que Jesus vai voltar, não é? João 14 lá, lembra-se o que é que Jesus disse lá em João 14 verso 3, se eu for e vos preparar lugar, o que é que ele diz? Se eu for para o Pai preparar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para quando eu estiver, estejais vós também. Todos os discípulos de Jesus, todos os seguidores de Jesus, todos aqueles que creem em Jesus, eles terão este privilégio de um dia viver para todo o sempre na eternidade de Deus. Ainda dentro da condenação, não é? E a vida eterna e a condenação, temos o João 3,16 e o verso 36. Portanto, isto mostra que todos nós sabemos que João 3,16 é o centro, não é? É o ponto central do Evangelho da Bíblia Sagrada, que diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E depois o verso 36, o que é que diz lá? Aquele que crê, e está muito claro, crê no Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, que não viveu de acordo com a vontade do Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Agora, irmãos, que Deus nos ajude, que todos aqueles que vivem em Deus vão ser ressuscitados, vão viver para todo o sempre com o Senhor na glória. Amém? Oh, irmãos, se nós queremos e esperamos em Jesus só aqui, oh, irmãos, é uma fé muito pequenina, é uma ambição muito pequenina, não é? Mas nós vivemos aqui com a esperança de um dia estar com o Senhor para todo o sempre. Amém? Ora, irmãos, deixem-me ler agora Romanos 8, 10 e 11 para ler alguma coisa importante aqui que eu gostaria de chamar a vossa atenção. Romanos 8, 10, 11 e diz: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Agora a ressurreição, irmãos, o que é que ela faz? Ela vai transformar o nosso corpo. Como o corpo de Jesus foi um corpo humano, mas glorificado, transformado, que não está a ser dominado pela corrupção, pelo fim da vida. Nós aqui hoje sabemos e vamos vivendo uns outros, chegamos ao fim de um tempo, o nosso corpo começa a enfraquecer, começamos a ter problemas de saúde aqui e acolá. Irmãos, este é o corpo humano, mas o corpo de após a ressurreição é um corpo glorioso, é um corpo eterno, não é? É um corpo que deixa de ser um corpo corrupto, no sentido perecível, mas para ser um corpo glorioso, um corpo que é resplandecente e que
Irmão, não está sujeito à doença, não está sujeito à decadência, não está sujeito à morte, ao término da morte do corpo, mas ele vai viver para todo o sempre e será um corpo preparado, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? O que é que diz a palavra de Deus? Assim como Ele é, o veremos e seremos como Ele, porque o nosso corpo também será transformado e viveremos para todo o sempre com o Senhor na glória. Não é? Termino dizendo isto aos irmãos, porque Cristo, ou porque Jesus ressuscitou, tu e eu também vamos ressuscitar, amém? Vivemos então com toda a intensidade de que, glória a Deus, Jesus ressuscitou, e vamos recordar aquelas razões para nos alegrarmos diante de Deus e para dizer o quê? Irmãos, muito obrigado, Senhor, pelos teus benefícios, não é? Lembra-se o que é que disse os anjos às mulheres? Não fiquem tristes, porque Ele ressuscitou. E por isso nós somos alegres. E somos alegres porquê? Porque nada pode impedir hoje a ação de Jesus sobre a nossa vida. Porque é Ele, o texto que nós lemos é: quem nos condenará? Quem pode estender a nossa mão, não é? Quem? É Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lembra-se daquela história que eu uma vez contei, de alguém que teve uma visão, que o diabo chegou ao pé dele com uma grande lista, não é? De pecados. E tu, onde é que tu vais? Tu não vais para o céu, não? Olha, tu fizeste isto, uma grande lista e agora queres ir para o céu? Não, eu venho aqui para te buscar. E o irmão disse assim, espera aí, há um erro. Então qual é? É que no meio desta lista toda, tu está tudo certo. Falta-te escrever uma coisa por baixo. Então o que é que falta aqui? Escrever aí que e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu cometi esses erros todos, eu fiz isso tudo, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Qual é a resposta hoje? É que alguém pode dizer, eu sou um pecador, eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fui... Para Jesus, nada disso conta, desde que tu aceites Jesus como o teu Salvador. Diz Jesus, habita em mim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos torna puro diante de Deus. Amém? Não. Então a ressurreição de Jesus para também nos dá paz. Aleluia. Perdoa os nossos pecados, não é? Nos dá autoridade também para ter uma mensagem de salvação para a humanidade. E finalmente dissemos que porque Jesus ressuscitou, tu também podes e eu vamos ressuscitar. Todo o ser humano vai ressuscitar. A palavra de Deus diz que nem as profundezas, nem nada pode impedir. Todos vão vir à superfície, todos vão se encontrar com Deus. Por isso a palavra de Deus diz: todo o joelho se vai dobrar diante de Deus. E então, qual é o destino? Uns para viver com Deus e outros para a condenação. Mas que Deus nos ajude. Hoje é a oportunidade de nós dizermos: Jesus, eu quero que tu venhas viver em meu coração para um dia estar contigo para todo o sempre. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude, não é? E eu desafio a todos que são crentes, fiéis ao Senhor, irmão, não viva como Tomé. O Tomé era um crente, ouviu Jesus, mas estava muito incrédulo. Não, nós não podemos viver com incredulidade, não é? Nós temos que viver crendo e aceitando que Jesus é real e verdadeiro. Amém? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Amém? Mesmo sentados, curvemos as nossas cabeças. Querido Pai Celestial, ao Senhor, muito, muito obrigado pelo privilégio que nós temos nesta manhã de poder lembrar estes benefícios tão bons e tão grandes que Tu tens para cada um de nós. Obrigado, Jesus, pela Tua vida, pelo Teu amor por nós, pela Tua entrega, Jesus, e obrigado pela Tua ressurreição, ó Deus, e ó Pai, obrigado também pela Tua dádiva de entregar-se o Teu Filho para que Ele pudesse-me reatar esta comunhão que nós temos contigo, e é pelo sangue de Jesus, é pela autoridade de Jesus que nós hoje podemos orar a Ti, falar contigo, ó Senhor, como diz a Tua palavra. Nós temos ousadia hoje de entrar na Tua presença pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, mais uma vez Te agradeço, ó Pai, agradeço-Te, Jesus Cristo, pela Tua vida, porque Tu estás vivo, estás real na nossa vida. Continua a abençoar a cada um de nós e a proteger-nos agora e para todo o sempre. Amém. Aleluia, irmãos. A Anabela tem um poema para nós. Faz favor, querido. Amém, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Ó Senhor, irmãos.
It's bittersweet to think of that day when my sins and yours were washed away by the blood of the Lamb, the perfect sacrifice. Our perfect Jesus who paid that high price. A price that he paid so that we could live, for it allowed our God our sins to forgive. For God loves us so much that he sent his Son to give a chance of salvation to everyone. For those who believe will obtain salvation, but those who don't will suffer a condemnation. So give your heart to God and truly believe. Don't be like Judas, the one he deceived. For Judas ate at Jesus' table and was given a follower of Jesus kind of label, but that label was just on the outside, because his heart never got rid of his pride. So his heart was never filled with God's great love, and he never fully believed that he was walking with Jesus above. May we walk with Jesus every day and ask him to wash our sins away. May we always see Jesus as our Savior and be filled with love and have good behavior. Please remember that during the spring we celebrate a very important thing, which is the cross and Jesus' resurrection, that allowed us to achieve heavenly perfection. But only through Jesus can that be obtained. So believe in the one that is heavenly proclaimed. Happy Easter, Feliz Páscoa. Ficamos então de pé e terminar o nosso culto, não é? Querido Pai Celestial, ó Deus, obrigado, ó Senhor, por este privilégio nesta manhã. Podemos louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a Tua vida é real, porque Tu vives, Tu estás conosco. Ó Deus, e agora peço-te que a Tua presença continue conosco até o dia que Tu nos chames à Tua presença. Ó Pai Santo, despede o Teu povo em paz e pedimos a Tua bênção para cada um de nós. E é com o nome de Jesus que nós queremos viver para tudo sempre dentro da nossa vida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então até domingo, se Deus quiser. Amém. Amém.